Parece que mais uma bomba vai cair no colo de Jair Bolsonaro. Dessa vez, as evidências vêm crescendo em cima do chamado orçamento secreto. A prática foi utilizada ao menos nos outros 3 ministérios do atual governo, além do desenvolvimento regional também. Isso porque planilhas, ofícios e até mensagens por WhatsApp que foram obtidos pelo Estadão revelam acertos por repasse de 261 milhões das emendas de relator geral, da sigla RP9, pelas pastas da Defesa, da Agricultura e da Justiça. A movimentação de recursos para garantir apoio político teve foco maior no desenvolvimento regional, mas também alcançou o programa Calha Norte, tocado aí pelos militares nos extremos da Amazônia, com a finalidade de levar desenvolvimento e segurança na região ao norte das calhas do rio Solimões e Amazonas. Outro fato recente é que o Partido Novo pediu para atuar em uma das ações que discutem o orçamento secreto no Superior Tribunal Federal e requereu que a relatoria do caso, a ministra Rosa Weber, suspenda os pagamentos das emendas de relator geral no orçamento do exercício de 2021. A legenda argumenta que o esquema é uma forma de burlar a transparência e a isonomia na distribuição de recursos públicos. Esse orçamento secreto também é chamado de tratoraço. Isso porque, ao longo de 2020, a agricultura comprou máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras e retroescavadeiras para 365 municípios. E em maio desse ano, o Ministério informou que as compras não tinham ocorrido a pedido de parlamentares. Os documentos foram enviados pelo governo como resposta a questionamentos do Tribunal de Contas da União, o TCU. A Corte julgará nesta quarta-feira, dia 30 de junho, as contas do governo no exercício de 2020. A área técnica do tribunal considerou que o uso feito pelo governo das emendas do relator geral, lá do orçamento, é incompatível com a Constituição. O artifício foi criado aí no fim do ano passado por Jair Bolsonaro para obter apoio no Congresso. O relatório da equipe do TCU diz que a distribuição de emendas parlamentares por dezenas de ofícios e planilhas não se demonstra compatível com o arcabouço jurídico constitucional. Os documentos entregues ao TCU indicaram que os senadores governistas direcionaram dinheiro das emendas de RP9 para municípios da área do projeto Calha Norte, concebido por militares em 1985 para aumentar a presença do Estado na região. Esses documentos entregues pelo governo ao TCU mostram pressão pela liberação de verbas via WhatsApp. Que Bolsonaro foi eleito através de estratégias via esse aplicativo não é novidade. E o que se mostra é que o governo seguiu os passos dele e governa também pela plataforma, ou seja, sem a tramitação legal e a transparência que a função pede. Uma planilha do Ministério da Defesa, que coordena o programa, mostra empenhos de emendas de relator geral, que somam aí mais de 96 milhões a esse projeto Calha Norte. Os recursos reservados atenderam a indicações de senadores como Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, então presidente do Senado, Eduardo Gomes, MDB Tocantins, que é líder do governo no Congresso, Eduardo Braga, do Maranhão, que é líder do MDB, Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, Zequinha Marinho, do PSC do Pará, Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, Maílza Gomes, do Progressistas do Acre, Lucas Barreto, do PSD do Amapá e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. A lista de beneficiários inclui também Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, que é o senador flagrado escondendo maços de dinheiro na cueca em outubro de 2020. Aliás, esse é um caso que desmente o argumento de que não há corrupção no atual governo. Na época, ele era vice-líder do governo quando foi acusado de desviar recursos que seriam destinados para o combate da Covid-19 em Roraima. Após ser pego aí com a cueca cheia, Chico Rodrigues pediu afastamento do Senado por 121 dias. Após isso aí, ele retornou ao Senado com a cueca vazia, mas com o bolso cheio porque continuou recebendo o belo salário de senador. Já sobre o envolvimento de Rodrigues no orçamento secreto agora, ele pôde direcionar 30 milhões em emendas de relator para o Calha Norte, isso tudo em seu estado. Poucos meses antes de ser alvo da Polícia Federal, enquanto era vice-líder do governo no Senado, o senador havia enviado ofício à defesa, informando sobre o direcionamento do montante após conversações entre a Secretaria de Governo da Presidência. Já o Alcolumbre mandou ofício em 21 de setembro pedindo que o governo liberasse a verba para implementação de infraestrutura básica na sua cidade, Macapá,
A destinação dos recursos faria parte do CAIA Norte também. Na época, José Alcolumbre, o irmão do senador, estava em campanha pela prefeitura da cidade, mas foi derrotado. Também na lista dos que indicaram verbas para o CAIA Norte, o senador Eduardo Gomes destinou 30 milhões para compras de máquinas e implementos agrícolas. O líder do governo no Congresso confirmou o repasse e disse que foi noticiado na imprensa local. Apesar disso, não há registros nos portais de transparência sobre o autor da destinação. Ao ser procurada, a defesa disse que cabe aos congressistas definir como as verbas das emendas de relator geral desse projeto CAIA Norte, serão usadas em conformidade com as políticas públicas que consideram necessárias. Porém, o caso é tratado como mais um escândalo porque sugere a compra explícita de apoio político, como a maioria esmagadora dos políticos fazem, mas nem por isso deixa de ser errado. E isso pode ser caracterizado também como uma espécie de mensalão disfarçado de emendas parlamentares. Essas são as palavras de Gil Castelo Branco, que é fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, para definir o esquema de um suposto orçamento paralelo do governo Bolsonaro e revelado pelo Estado de São Paulo em 9 de maio. Segundo o jornal, o esquema envolveu a destinação de 30 bilhões de emendas do orçamento federal a alguns parlamentares escolhidos, que puderam definir aí onde seriam aplicados esses recursos. Ainda conforme o Estadão, parte significativa dessa verba teria sido destinada à compra de tratores e outros maquinários a preços superfaturados. Além disso, a destinação de recursos aconteceu em dezembro de 2020, pouco antes das eleições que escolheram os novos presidentes da Câmara e do Senado no início de fevereiro. Isso sugere, segundo analistas, que a disponibilização do dinheiro pode ter sido uma forma de o governo influenciar o voto dos parlamentares no pleito. Daí a analogia de Castelo Branco com o escândalo do mensalão revelado em 2005, durante o primeiro governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que envolveu repasses de recursos a parlamentares em troca de apoio político também. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, solicitou que o tribunal investigue o caso em 10 de maio. Na representação, Furtado avalia que o suposto esquema pode configurar eventual crime de responsabilidade por atentar contra a lei orçamentária. Foi um entendimento de que a ex-presidente Dilma Rousseff teria cometido crime de responsabilidade no caso das pedaladas fiscais que levou ao impeachment da petista em 2016. Então valeu por chegar até aqui, espero que você tenha gostado. Se puder e quiser, deixa um like e se inscreve aí no canal, beleza? Para eu fazer muito mais vídeos, porque daqui a pouquinho eu volto. Valeu!